interessante que essa Parashá 44, Shalom. Parashá 44, Vamos estudar Parashá. Devarim. Vamos estudar Devarim do capítulo 1 a 3:22. Vamos estudar essa Parashá. E a melhor maneira de estudá-la é nós ler. Então vamos ler esses primeiros versículos desse capítulo 1, né? E que está escrito assim: Estas são as palavras que Moshe falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte de Sur, entre Parã, Tafel e Labã, Hazerot, de Zahar. São 11 dias de viagem, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Gad-Baneia, no ano 40º, no mês o 10º, no primeiro dia do mês, Moshe falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara por seu intermédio. Depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Astarot e Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, Moshe se pôs a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, fazendo asais vos haveis, demorando neste monte. Voltai-vos e ponde-vos a caminho e ide à região montanhosa dos amorreus e todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate. E eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse momento, o tempo eu vos disse: eu sozinho não posso levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso, as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos, homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu vos porei como cabeças sobre vós. E então me respondestes: bom fazermos o que disseste. Tomai, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e constitui por cabeça sobre vós chefe de 1000,
chefe de 100, chefes de 50, chefes de 10, por oficiais segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi as causas entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. E não fareis acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande, e não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil demais, a trareis a mim, e eu a ouvirei. Então nós estamos vendo aqui que do Horebe até a entrada de Canaã eram 11 dias. E o Eterno ordena que eles desçam do Horebe, né, e sigam em direção a Canaã. E só que Moshe, nesse instante, ele diz: eu não tenho como suportar as vossas cargas, as vossas contendas. Escolham, preste atenção nessa palavra. Moshe, eu vou botar aqui para a gente ver as imagens. Moshe, ele o que ele faz? Ele pede para o povo escolher homens sábios e entendidos entre eles. Não é aqui o Eterno que está escolhendo as pessoas para colocar elas de frente. Não é o Eterno aqui que está fazendo a escolha e colocando os líderes. Foi uma ideia que Moshe recebeu de Nitro e está colocando em prática agora nessas 11 jornadas, desses 11 dias, que ele vai chegar na terra de Canaã. A questão é, se o Eterno estava fortalecendo ele para continuar julgando todo o povo, o Eterno não sabia qual era a condição física, espiritual e intelectual de Moshe? Sim. Quem dava a ele condições de assim o fazer? O Eterno. O Eterno dava saúde, dava força. Então, por que Moshe aqui, ele quer passar para os outros a responsabilidade? Moshe aqui não está pensando com a mente que o Eterno deu a ele. Ele está pensando aqui com a mente dele. Ou seja, ele aqui não está vendo o lado espiritual. Ele está mais pensando no lado físico. Físico, carnal. Carnal. Moshe, nesse instante aqui, ele se torna carnal. Por que eu digo isso? Porque o Eterno, até então, ele estava seguindo as ordens do Eterno. E por ele estar seguindo as ordens do Eterno, tudo ia bem. O Eterno estava à frente de tudo, e o Eterno guardava, o Eterno pelejava por eles. Mas, aqui nesse momento, ele sai da direção do Eterno. Mas eu posso falar hoje? Pode. A gente vê o seguinte, que esse povo ficou 430 anos ali no Egito, naquele sofrimento. Depois que eles saem daquele ali, 3 dias caminhando, já começa a murmurar de tudo e de todos. E tudo ali em cima de Moisés. Tudo em cima de Moisés. Vai ficar 40 anos aquele povo murmurando. Aí vai passar várias gerações. Aqui já é uma nova geração. Surgindo uma nova geração. E é uma repetição. Esse povo não repetiu os mesmos erros do passado. Mas aquilo tudo em cima dele, o que acontece? Ele cede o carnal dele, a parte física dele. Ele não consultou o Eterno. Porque tudo que dá força, tudo vem do Eterno, tudo vem de Deus. É Deus que dá força, é Deus que revigora. Ele
parte física carnal, ele vai querer passar a responsabilidade. Nesse momento aqui, Mário, eles não tinham andado ainda 40 anos. É a partir daqui que eles vão andar os 40 anos. Porque este povo vai pedir para mandar os espias. Aqui não é 40 anos, aqui já não é, mas que aqui já é o final, aqui já vai dizer a morte de Moisés. Já vai falar da morte de Moisés. Os três. Miriam, Arão, morreu, e Moisés, eles morrem no mesmo ano. Aí morreu Miriam, depois vai morrer Arão, depois vai morrer agora Moisés. E aqui é o final. Isso foi o que foi registrado em Números. Bamidbar. Nós estamos iniciando. Se está registrado, é a Sim, palavra. Mário. Mas nós estamos estudando, é o quê? Devarim. Estamos no início. Devarim é uma repetição de tudo aquilo que já foi passado atrás. Repetição, é isso aí. Então aqui ele está falando dos 11 dias para entrar, para chegar na porta de Canaã e entrar. Ele chegou na porta. Perfeito, mas não tinham passado os 40. Aqui está no início. A gente vai ver mais à frente. Então Moshe aqui, ele pega e faz o quê? Ele pega e segue o conselho de Jetro, de fazer. Assim a gente pode falar também daqueles conselhos que nos dão por aí, que nós não devemos pegar. Nós devemos nos achegarmos em oração ao Eterno e esperar que o Eterno palestre conosco, seja em sonhos, seja numa intuição, numa inspiração. E os irmãos estão aqui na Beit para aprenderem a ouvir a voz do Eterno, ao invés de ficar escutando a voz de homens, de amigos, que também estão no mesmo nível que você, que também comete os mesmos erros, e se tiver numa situação igual à sua, eles vão errar. Podem até acertar, mas vão errar e vão sofrer as consequências daquilo. Então é muito perigoso, viu, amigos, amigas, irmão Mário, irmã Ana, Daniele, é muito perigoso ficar se aconselhando com as pessoas. E muitas das vezes ela não tem um conselho porque ela não passou por aquela experiência, mas você está passando. E você só pode aconselhar alguém a respeito de algo se você passou por aquela situação e se você tomou um posicionamento e esse posicionamento foi verdadeiramente vitorioso. Aí você tem como explicar, orientar. Mas se você passou por um processo, a tua atitude não foi boa e você não conseguiu passar daquilo da melhor maneira possível, qual é o conselho que você vai dar? Você não pode dizer vai por aqui ou vai por ali. Você pode dizer simplesmente assim, olha, quando eu estive nessa situação que você está, eu tomei tal e tal atitude e não fui bem. Então, não tome essas atitudes. Eu não sei qual que você vai tomar, mas essas aqui eu já experimentei e deu errado. Você aconselhou. E ele, por seu livre-arbítrio, vai escolher o caminho a tomar. Moshe aqui, ele está sendo orientado pelo Eterno, e nesse instante, Moshe, ao invés de seguir o que o Eterno está direcionando, é igual um GPS. O GPS fala assim, a 1 km e 500 metros entre a direita. Mas você está andando ali com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta, e você anda 100 metros e vê uma rua à direita. Mas o GPS mandou você entrar a 1,5 km. Se você entrar naqueles 100 metros, você saiu da direção. Moshe saiu da direção porque não foi o tempo em que o Eterno falou, entre aqui à direita. E a mesma coisa é conosco. As situações vêm até nós, mas nós precisamos escutar esse GPS poderoso chamado Eterno, ou Hashem, ou Deus, como vocês queiram chamar. E quando nós escutamos Deus, nós não erramos, acertamos. Então, quando Deus quer que você faça uma coisa, faça.
E só pare de fazer quando ele disser pare. Não é pela sua inteligência, não é pelo seu entendimento. Porque se o Eterno está mandando você fazer alguma coisa, é porque dali você vai tirar um aprendizado, um crescimento, você vai se fortalecer. Essa é a diferença. E muitas das vezes o ser humano está sofrendo porque ele passa à frente de Deus. Ele acha que é mais que Deus. E nós estamos aqui como que? Estudiosos, aprendizes. Estamos nos instruindo para podermos passar por esse processo de uma maneira bem tranquila, conforme o Eterno quer. Então, Moshe aqui, ele comete um erro. Porque ele não ouviu a voz do Eterno e ouviu a voz de Deus. E outra coisa, dos homens. Outra coisa, não importa se a pessoa que está do teu lado está te apurrinhando, está fazendo chacota de você, está falando mal, está fazendo fofoca. A sua mente não pode estar focada nessa pessoa. Preste atenção que eu estou falando para os irmãos. Não foque o seu pensamento na opinião alheia. E nem foque a sua mente nas circunstâncias que te envolvem. Porque situações, problemas chegarão constantemente em nossa vida. Constantemente. E nós não podemos nos deixar influenciar por elas. Nós temos que olhar com um olhar de tranquilidade, reconhecendo a mão de Deus em nossas vidas e termos a paciência para esperar, entender a situação e tomar as melhores decisões. Às vezes, uma palavra mal colocada gera uma derrota terrível às nossas vidas. E às vezes aquela palavra é uma palavra correta, mas no momento era errado. Então a gente tem que ver momento, situação, nós temos que analisar tudo para podermos ultrapassar. Vou dar um exemplo. A nossa amada é casada. O marido teve uma decepção no trabalho. Aí chega soltando marimbondo pelas narinas. O que a minha irmã vai fazer? Vai revidar as palavras? Não. A irmã cala, escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Faz ouvido de mercador. Você não vai gerar. Agora, se você ouvir e dentro de você está uma guerra, você vai revidar. Por que nós revidamos as pessoas? Porque nós ainda estamos mal resolvidos dentro daquela situação. E por que o Eterno permite essa situação se apresentar em nossas vidas? Para nós aprendermos a calar, para ouvir a voz dele, termos a inspiração correta para agir da maneira que aquela briga pare ali. Posso perguntar? Pode. Mas tudo tem dois lados. Tem ação que vai gerar uma reação. A ação vai gerar uma reação. E quando gera reação, é por quê? É porque a pessoa, a primeira coisa é falar, tu não está puro, ou tu não está pura. Isso é como se você não está. Você não está pura. É uma reação. Se eu fizesse o contrário. Você foi inspirado pelo Eterno quando falou isso? Não, aí foi carnal. Então aí você cala. Aí foi carnal. Perfeito. Aí foi o quê? Uma ação que vai virar uma reação. Porque você agiu fora da direção. Sempre há, dentro das situações, uma direção a ser tomada. Se você tomar a direção correta, pensamento correto e ação correta, você vai ser feliz e vai ter paz com todos. Nós estamos, como eu falei no início, nós estamos caminhando. E a nossa caminhada precisa ser em equilíbrio. Eles estão acompanhando aqui. O que é que acontece agora? Eu fico quietinho, tá? Eu escuto, eu fico quietinho. Não falo mais tudo. Aí tu não tá pura não, mulher. Aí eu começo. Você cometeu um tremendo erro aí. Você aprendeu com esse erro, Mário?
Não. Só que agora foi o que hoje. Sim, mas você aprendeu com erro? Porque em toda situação da nossa vida é uma instrução. E nós precisamos tirar o maior proveito. Quando você te dá um limão, você espreme limão, tem os caroços, não tem? Você tira os caroços, pega aquele sumo e faz uma limonada. E fica gostoso. Agora, se você deixa tudo misturado, vai embora. Então, você teve uma situação, problema. A pergunta é, isso ficou só no lado intelectual ou o Mário aprendeu com esta situação? Não, eu tenho aprendido, eu estou aprendendo. Se o Mário repetir, Verdade. essa palavra que o irmão acabou de falar foi da boca para fora. Verdade. E outra coisa, essa situação que o amado aprendeu, se o irmão continuar preso a ela, ela vai continuar se repetindo na tua vida. Então essa situação não já passou, Mário? Está no passado? Passado. Você pode mudar ela? Já está no passado. Você pode voltar para o passado e mudar essa situação? Não. Então você não deve mais comentá-la. Entendi. Entendi. Você tem que viver o presente. Entendi. Vocês estão entendendo? É no presente que você constrói o seu futuro. Não é no passado. O passado foi uma lição que você não aprendeu. E quando ela apresentar de novo, você já sabe que aquele caminho você não tem que tomar, você vai tomar outro caminho. Então, qual seria, no caso, Mário, quando você estava agitado lá com a dona moça, qual seria a atitude correta do Mário naquela situação? Ela falando e você falou, você não está pura. Qual seria a atitude correta? A atitude, no meu ver, Sim. era eu ficar quieto e deixar ela falar. Depois que passasse um bom tempo, cabeça fria, tudo, chegaria para ela e mostrava para ela. E por que você teria que mostrar ela? Entendeu? E por que você teria que mostrar ela? Quem é que está aprendendo essa lição? É ela ou você? Eu sou eu. É ela ou você? Eu sou eu, estou aprendendo. Então, por que você tem que falar para ela? Esse é o nosso problema. Nós nem nos resolvemos ainda e queremos resolver o problema dos outros. Não, entendi. Você analisa você. Em 1 Coríntios 11, 28 diz, examine-se, pois, o homem aí é a humanidade, a si mesmo. Então, nós não examinamos o erro ou o que os outros fizeram, é a nossa atitude. Está entendendo, irmã? É a minha atitude. Por exemplo, eu vou ensinar um filho algo e ele não aprende de um jeito, eu tenho que buscar outro caminho para ensiná-lo. Sem mexer no livre-arbítrio dele. Porque é ele que tem que aprender. Eu apenas sou um instrumento para o ensinar. Se eu não fizer assim, ele não vai aprender jamais. Entendeu, Daniel? Então, é desta maneira que a gente faz. E não como as pessoas querem fazer por aí. Elas querem ensinar uma coisa que não sabem. Querem vivenciar uma coisa que não sabem. E Moshe aqui tinha nessa situação o quê? A maneira que o Eterno estava dando a direção. E tudo que Deus estava falando e orientando ele estava fazendo, ele só estava conquistando o quê? Vitórias. Ele estava crescendo, ele estava se desenvolvendo. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que olhar todas as oportunidades da vida como uma experiência. E não se sentir, pô, só eu vou ter que varrer isso aqui? Por que não? Por que eu tenho que chamar alguém para vir? Não. É uma experiência para mim. Aquela louça que sobrou lá na sua casa, Ana, quem é que vai lavar o nenenzinho lá? A garota? A garota às vezes está tão agarrada lá no celular, né? Dedinho para cima, dedinho para baixo, que a gente nem consegue ver os dedos deles. É ela que vai lavar? Não, eu estou vendo lá, está sujo. Eu quero minha casa limpa, eu lavo. Passou, Daniel, na sua casa,
O marido esqueceu a cueca no chão do banheiro. Homem é danado para fazer isso, né, irmão? Diga se não. Deixa a roupa jogada. Pô, o cara não aprendeu. É meu filho deixa. Teu filho também? Aí tá lá. O que você faz, Daniela? Eu vai, pega lá a roupa e bota no cesto. Quebrou a mão. Mexeu com o seu ego. Mas você mostrou quem você é. Você é uma pessoa aciada, disciplinada, equilibrada. Botou lá. Estou andando na rua, vejo uma pedra no meio da rua. Quem tem que pegar isso aí é o lixeiro, quem tem que pegar... Não, sou eu. Porque aquilo vai causar um acidente, pode machucar alguém. E esse alguém pode ser o seu filho, sua esposa, seu esposo, sua vizinha, sua mãe. Mas quando eu tiro dali, eu evito o quê? Um acidente. Moshe não tinha que ficar preocupado como pensava Corá, como pensava quem quer que fosse. Ele tinha que estar preocupado em dar continuidade ao trabalho que o Eterno colocou nas mãos dele. Aqui na Beit, aqui, quando não tínhamos esse teto aqui ainda, quando estava aquele negócio, tinha uma poeirada tremenda, quem vinha varrer era eu. Eu vinha varrer e tal, a pessoa chegava, está tudo limpo. E não dizia nada para ninguém. Não foi eu que varri, aquela coisa toda. Até porque eu encarava isso, e encaro até hoje, como uma experiência a mais. Eu estou treinando a minha paciência, a minha serenidade, a brandura, o orgulho. Estou tentando tirar esse negócio dentro de mim, ser mais humilde que eu puder ser. Então, quando eu estou varrendo aqui a Beit, eu estou treinando essa virtude. E você, quando pega aquela roupa que o marido deixou no chão, o neném lá deixou, você está treinando a sua paciência, Daniel. Agora, olha que negócio. Você pode jogar esse treinamento todo por terra na hora que você estiver agitada, ao invés de você respirar, se acalmar, aí você abrir a sua boca, mas você só vive deixando as cuecas, a roupa, tudo no chão. Você não aprendeu. Aí você vai voltar ao início daquela lição de novo. Está entendendo, Daniel? Está entendendo, Ana? Está entendendo, Mário? Quando a situação, problema que você falou, mulher, você não está pura, ela retornar, você calar, fazer igual nós estávamos aqui meditando, olha o pensamento, deixa ele passar. Deixa ele passar. Essa noite eu fui dormir, aí quando eu acordei com a seguinte ideia. Olha só que coisa linda, Mário. Todas as noites nós meditamos. Por quê? Nós saímos do corpo. Eu saio do corpo. Eu descanso. Igual Shabbat, descanso. A minha mente não fica preocupada com as coisas aqui da terra. Às vezes a gente vai num sonho terrível, vai num negócio, vai no outro, às vezes vai num lugar bonito, às vezes se encontra, não sei o quê. Aquilo ali é a tua mente, é você indo. Você está entendendo? E na verdade ali você está fazendo uma meditação mais profunda. Não é lindo isso? Então você nunca está inativo, você está sempre em ação. Amém? Entendemos aqui essa situação? Então vamos ver aqui no verso 18 a seguir, capítulo 1. Diz assim, 18. capítulo 1 de Deuteronômio, verso 18. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que deveríeis fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Gade-Baneia. E então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor, teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus, que teus pais
não temas e não te assustes. Então todos vos chegaram a mim, presta atenção aí, Mário, vos chegaram a mim e disseram: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Aqui que Moisés diz: isso me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nolos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito, para nos entregar